Diz assim a palavra do Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 12, o versículo 1. Tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, abandonou a lei do Senhor e todo Israel fez o mesmo. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra, que ela vá, dê o fruto, que venhamos não apenas ouvir, mas ouvir, guardar e praticar a tua palavra. Nesse momento, te dou graças, ó Deus, por poder estar novamente na tua casa, pregando a tua palavra, ó Deus, após esse processo de ter sido internado, mas, ó Deus, estou aqui, ó Deus, com a saúde restabelecida, pregando a tua palavra, fazendo aquilo que amo, ó Deus, nesse dia, entregando aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Fala conosco, fala a tua igreja, assim, ó Deus, oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Nessa manhã, Deus ele colocou essa palavra a entregar aos nossos corações e nos traz um alerta. Estamos dentro de um reinado de Roboão. Roboão estava reinando, e quem foi o Roboão? Foi o filho de Salomão. Para nós entendermos um pouquinho do que estava acontecendo, vou apenas trazer, não vou trazer um estudo profundo sobre o reinado de Roboão, mas o início do seu reinado foi turbulento. Quando nós olhamos aqui a palavra do Senhor, se você voltar no 1 Reis, capítulo 11, o versículo 30, só voltar no livro de Reis para entender um pouquinho a história de Roboão, o que aconteceu. Diz assim: perdão, 1 Crônicas, capítulo 11. Fiz aqui a anotação errada, mas 1 Crônicas, capítulo 11. Eu fiz aqui a anotação errada, amados, acho que é 2 Reis, capítulo 11, mas apenas para nós entendermos. Salomão, ele desviou. Salomão, ele no final do seu reinado, ele vai se entregar à idolatria. E, infelizmente, Deus, ele vem com seu juízo, porque Salomão se desvia, se entrega à idolatria, adora outros deuses, e Deus rasga o reino. Deus pega o profeta Aías e faz ele rasgar o seu manto em 12 pedaços e vai falar para Salomão: olha, seu reino está sendo dividido e 2 reinos, que é Judá e Benjamim, vão seguir Roboão, que é o filho de Salomão, e 10 tribos vão seguir a Jeroboão, tudo por causa de um pecado de Salomão, porque no final ele se entrega à idolatria. E exatamente por causa disso, o início de Roboão, do seu reinado, ele é conturbado, porque quando ele assume, Salomão morre, Roboão assume o reinado, Jeroboão se levanta, levam até ele uma questão, falam: olha, nós queremos... seu pai vinha com pesados impostos, pesados trabalhos, então pediram para ele que pudesse aliviar. E Roboão, ele pede 2 conselhos, pede conselho aos sábios e pede conselho aos jovens. Os sábios falaram: olha, atenda a voz do povo. Porém, Roboão, ele preferiu ouvir o conselho dos jovens que foram criados com ele. E ele disse: olha, pelo contrário, eu serei mais severo ainda que o meu pai. Então 10 tribos começaram a ser lideradas por Jeroboão, que foi Israel, e Judá e Benjamim começaram a ser lideradas por Roboão. Então teve essa divisão. Então, quando nós olhamos o livro dos reis, quando nós olhamos o livro de Crônicas, nós vemos que tivemos reis em Judá, tivemos reis em Israel, e em ambos os reinados tivemos reis que fizeram o que era bom
e tivemos reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E aqui estamos dentro desse contexto. Roboão tinha sendo confirmado o seu reino, diz o versículo 12 que nós lemos. Foi confirmado o seu reino, e havendo-se fortalecido, abandonou a lei do Senhor, e todo Israel fez o mesmo. Então, após esse início turbulento do seu reinado, Roboão conseguiu estabelecer o seu reino. Então, nós aprendemos aqui que quando o seu reino em Judá estava confirmado, teve essa separação, Deus impediu de ter a guerra entre as tribos, está aqui no capítulo 11, Deus levanta o profeta, fala, olha, levanta o profeta Semaías, fala para que não venham ter ali a guerra entre as tribos, e assim ficou essa divisão. E após tudo se acalmar, podemos dizer assim, Roboão, quando confirma o seu reino sobre Judá, o que ele faz? Se fortaleceu, confirmou o seu reino, mas quando estava tudo bem, ele se desvia do Senhor. Ele abandona a lei do Senhor. E como exemplo de rei, todo Israel começou a seguir os seus passos, começou a seguir os seus maus exemplos, começou a seguir os seus maus caminhos. Por isso que nós vemos aqui que Roboão, ele cai num erro que muitos, infelizmente, estão caindo. Quando está na luta, quando está no processo da turbulência, a pessoa está seguindo a Deus, está servindo a Deus, a pessoa busca a Deus. Porém, quando tudo se normaliza, olha o que diz o texto que nós lemos. Tendo Roboão confirmado o seu reino, quem confirmou foi Roboão, pelos seus meios próprios, pelo seu braço, pela sua estratégia, pelos seus soldados, pelos seus oficiais. Quando ele confirma o seu reino, quando ele se fortalece, quando ele olha, está tudo bem, ele vai abandonar a Deus. E infelizmente esse é um perigo que tem seguido a muitos. A pessoa às vezes está na luta, a pessoa está na provação, busca a Deus, clama a Deus, está na turbulência, vai chorando, mas vai clamando, vai orando, vai crendo, vai acreditando, vai confiando em Deus, vai confiando no Senhor. Mas quando Deus coloca a paz, quando Deus vem com a cura, quando Deus vem com o milagre, quando Deus cessa toda a tormenta, as pessoas desviam, as pessoas desanimam, as pessoas não oram, não buscam mais a Deus, não servem mais a Deus, começam a se distanciar e, pior ainda do que apenas se esquecer de Deus, começam com práticas, começam com atividades pecaminosas. Não apenas se esquecer, se distanciar e querer viver apenas uma vida, a própria vida, pelo contrário, ainda se entregam a práticas pagãs, como foi aqui. Se entregam a práticas que não agradam a Deus. E assim aconteceu com Roboão. Ele, infelizmente, abandona a lei do Senhor e faz com que todo Israel venha fazer o mesmo. E Deus, ele trouxe essa palavra aqui aos nossos corações. Em 1 Reis, capítulo 14, diz o versículo 21, diz assim, deixa aqui marcado 2 Crônicas 12, 1 Reis 14, o versículo 21, Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. 1 Reis, só voltar algumas páginas, capítulo 14, o versículo 21, Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. Ele tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor havia escolhido de todas as tribos de Israel, para estabelecer ali o seu nome. A mãe de Roboão se chamava Naamá e era amonita.
Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor, e com os seus pecados que cometeu, despertou o seu ciúme, mais do que os seus pais haviam feito, porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas, postes da deusa Azerá, sobre todas as colinas e debaixo de todas as árvores frondosas. Havia também na terra prostitutos cultuais. Fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos filhos de Israel. Olha o que Roboão fez no seu reinado. E é interessante que diz aqui que Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele estava como rei sobre Judá, e não apenas Roboão, mas como nós lemos lá em Crônicas, por causa do erro do rei, que era exemplo, que era para ser o primeiro a levar o povo a adorar a Deus, a servir a Deus, como tivemos bons reis que fizeram isso, que não apenas eles, o rei se prostrou, não apenas o rei buscou o Senhor, servir ao Senhor, Josias, tantos outros, Davi, mas mobilizaram o povo a servir a Deus também, através do seu exemplo, através da posição que eles ocupavam. Porém, Roboão, infelizmente, não apenas pecar ele contra Deus, mas levou o povo a pecar, a se distanciar contra o Senhor. Por isso, cuidado com os seus exemplos, cuidado com as suas escolhas. Você é exemplo na sua casa, para seus filhos, para a sua família. Então, muitos através de nós somos cartas vivas, cartas lidas, somos observados. É claro que nós não somos um rei, um tirano em casa e em outros lugares para você impor algo, mas somos observados, somos lidos. E diz o texto que Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor, ao passo que tantos reis ficaram escritos que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. No caso de Roboão, diz que Judá, uma nação, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Quando você lê Reis, quando você lê Crônicas, e vem ali trazendo tantos relatos, histórias de reis, e sempre começa assim: fez o que era bom aos olhos do Senhor, ou fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas no caso de Roboão, ele fez uma nação. Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor. E eu achei aqui o texto que eu iria ler no início, está no capítulo 11, o versículo 30. Só você voltar algumas páginas. Eu anotei certo, eu que abri errado aqui na hora. 1 Reis 11, o versículo 30, que o profeta Aías disse que Jeroboão iria reinar sobre Israel, e diz assim: Aías pegou a capa nova que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: pegue 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino das mãos de Salomão, e a você darei 10 tribos, porém a ele terá uma tribo, por amor a Davi, meu servo, por amor a Jerusalém, da cidade que escolhi, de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me abandonou, e se inclinou diante de Astarote, deusa dos Sidônios, diante de Quemos, deusa de Moabe, diante de Milcom, deus dos filhos de Amon. Ele não andou nos meus caminhos, para fazer o que é reto aos meus olhos, a saber, guardar os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Então, Roboão, ele assume o reinado de Judá após a morte de Salomão, porém ele assume em um momento crítico, um momento de instabilidade, porque havia uma separação, uma guerra entre o próprio povo de Israel. Então 10 tribos seguiram Jeroboão, 2 tribos seguem a Roboão, mas após as coisas se estabilizarem, diz, segundo Crônicas capítulo 12, que depois que ele confirma o seu reino, depois que ele se fortalece, ele vai cometer o mesmo erro de tantos que cometeram, vai se afastar de Deus.
Então nós precisamos entender que nós não confirmamos nada. Quem estabelece as coisas em nossas vidas é Deus. Quem estabelece e firma e assina e ninguém vai mudar é Deus, é o Senhor. Ele olhou e falou: olha, agora está tudo bem, agora as coisas, aquela instabilidade acabou. Tem 10 tribos seguindo Jeroboão, mas eu estou reinando em Judá, tem os de Benjamim comigo. Agora eu fortaleci o reino, agora eu confirmo o meu reino e vou fazer o que eu quero. E ele vai, como lemos lá em Reis, servir a outros deuses, vai permitir prostitutos cultuais de adoração a outros deuses, vai permitir práticas pagãs, coisas terríveis. E aqui vem o juízo, aqui mesmo. Diz o versículo 2: Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão. Isso aconteceu porque tinham transgredido contra o Senhor. O rei do Egito atacou a cidade com 1.200 carros de guerra e 60.000 cavaleiros. Era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, a saber, um exército de líbios, suquitas e etíopes. Sisaque tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Então, Deus já veio logo com juízo. Permitiu que Sisaque tenha se juntado com etíopes, com tantos outros, vieram, tomaram as cidades fortificadas, levaram os tesouros. Foi terrível. Tudo porque Roboão, quando estabeleceu o seu reino, sozinho, se afastou de Deus. Roboão não apenas se afastou, mas praticou o que não agradava a Deus. Não apenas praticou o que não agradava a Deus, mas levou toda uma nação a se distanciar de Deus. E aqui fica esse alerta nessa manhã. Muitas vezes nós achamos que confirmamos a paz, confirmamos com o nosso braço, com a nossa sabedoria, com a nossa posição, confirmamos coisas, situações. Roboão tinha confirmado o seu reino, mas se distanciou de Deus. Que nós possamos fazer essa reflexão. Se você está na bonança, se você está talvez no processo de pedir, de clamar, de Senhor, vem com um milagre, eu creio que Deus já está vindo com um milagre na hora certa, no momento certo, abrindo a porta, fazendo o sobrenatural, que Deus ele pode todas as coisas. Mas não podemos pensar, como lemos aqui no ofertório, que é pela nossa própria força, que é pela nossa própria riqueza, que é pela nossa própria sabedoria, e quando está tudo bem, esquece de Deus, se distancia de Deus, deixa de ir à igreja, não lê mais a Bíblia, não ora mais, não busca mais. Pior ainda, práticas, volta ao lamaçal do pecado, volta a se entregar ao mundo, às práticas pecaminosas, volta a se tornar amigo do mundo. Tiago capítulo 4, versículo 4 diz que aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Pior ainda, leva outros a se distanciarem de Deus. Mas quando estava na luta, quando estava na prova, quando estava em um período de instabilidade, servia a Deus. Mas depois que ele confirma o seu reino, depois que ele fala, as pessoas obedecem, depois que ele fala, o exército obedece, depois que ele está no trono real, depois que está tudo normalizado, se distancia de Deus, afasta-se de Deus. Ele confirmou o seu reino, mas foi reprovado por Deus. Agora, há uma grande diferença quando é Deus que confirma. Há uma grande diferença quando a pessoa busca a Deus, serve a Deus, anda em intimidade com Deus, vive na presença de Deus, confia verdadeiramente em Deus. Deus vem, dá a bonança, dá a paz, e nós vemos isso aqui. Você lê Reis, você lê Crônicas, Deus ele dá a paz. Deu para Salomão, deu para tantos outros reis que buscaram, o serviram, e Deus veio com a paz.
Se você avançar o capítulo 17, vou dar apenas um exemplo. Vamos falar sobre Josafá. Capítulo 17, diz o versículo 1, só avançar. Também em Judá, em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá e nas cidades de Efraim que Asa, seu pai, havia conquistado. O Senhor esteve com Josafá, porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou os Baalins. Olha agora a diferença de um rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Claro que também errou, como todo ser humano. Mas primeira característica que nós vemos aqui: o Senhor estava com ele. Ele se fortificou não pela própria força, não porque quis estabelecer com o próprio braço, não porque quis conquistar sozinho, mas Deus estava com ele, porque primeiro ele andou nos caminhos de Davi. É interessante que várias comparações aqui de reis que fizeram o que era bom ou fizeram o que era mal são comparados a Davi. Andaram nos caminhos de Davi. Outros reis não andaram nos caminhos de Davi. Porque Davi, ainda que tenha errado, mas foi um rei que buscou a Deus, que serviu a Deus, que consultava a Deus, que não ia para a guerra sem consultar ao Senhor. Era um homem segundo o coração de Deus. É um homem que mobilizava, é um homem que não se importava com o que as pessoas iriam pensar, em detrimento da sua adoração a Deus. Tu vê quando ele traz a arca para o lugar que ele preparou, para Jerusalém. Davi vai dançando, Davi vai louvando, Davi vai com vestes, vai louvando, até sua esposa Mical vai repreender ele, vai falar: que vergonha, Davi, você dançando na frente do povo. Só que ele estava adorando a Deus, ele estava na presença de Deus. Então Davi era um homem sincero diante de Deus. E aqui nós vemos que Josafá, primeiro ponto, o Senhor esteve com Josafá, porque ele andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não buscou os Baalins. Então, se você não buscar as coisas do mundo, se você fizer o que Jesus nos ensina, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas, e o Senhor estará contigo, aonde você colocar a planta dos seus pés. Pode ser na luta, pode ser na provação, pode ser na tempestade. Deus está contigo, e o Senhor vai te abençoar, porque você escolhe andando nos caminhos de Davi. Que caminhos são esses? Caminho de um coração adorador, coração verdadeiro, coração transparente diante de Deus, e Deus está contigo. Então não busque o que o mundo oferece, não busque o que falsos deuses oferecem. Segundo ponto, versículo 4: pelo contrário, buscou o Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Ele não vai seguir o que estava sendo feito, de práticas que não agradavam a Deus, de falsos deuses, de poste-ídolos, de idolatria. Pelo contrário, ele vai andar, vai buscar a Deus. O meu desejo, quer na bonança, quer na tempestade, quer na luta, que você busque a Deus. Busque ao Senhor, e Ele se deixa ser achado, se você buscar de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A Bíblia muito fala sobre o buscar a Deus. Então busca a Deus de todo o seu coração. E o Senhor diz aqui, ele busca o Senhor, busca, ele anda nos seus mandamentos. E preste bastante atenção. Eu li uma mensagem, eu acho que foi no Instagram, acho que, se não me falha a memória, do pastor Celso, estava lá a imagem, e dizia assim: feliz é o homem, o ser humano, que tem a Bíblia. Mais feliz ainda é aquele que tem e lê a Bíblia. E mais feliz ainda é aquele que tem e lê a Bíblia e pratica a palavra. Diz aqui que ele andou nos seus mandamentos. Então nós temos que praticar
Nós temos que conhecer os mandamentos, buscar a Deus, conhecer os seus mandamentos, praticar os seus mandamentos. Jesus ensinou em Mateus 7, versículo 24 em diante: aquele que tem meus mandamentos, ele vai falar em João 8, e os guarda, esse é o que me ama. Ele vai dizer em Mateus 7, 24, aquele que ouve a minha palavra e pratica é comparado a um homem prudente que edifica a casa sobre a rocha. Então nós temos que ouvir a palavra do Senhor, praticar a palavra do Senhor. E não apenas isso, ele diz aqui, o versículo 4, ele andou nos seus mandamentos, não segundo as obras de Israel. Que nós não venhamos andar segundo as obras do mundo, que nós não venhamos andar segundo o curso desse mundo, mas venhamos andar no caminho que Jesus nos ensinou. Qual o caminho que Jesus nos ensinou? Olha, quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome dia a dia a sua cruz e me siga. Então tenha o bom ânimo. Qual o caminho que Jesus nos ensinou? O caminho do mundo é largo, são muitos que passam por ele, mas no final é morte. O caminho que Jesus nos ensinou é estreito, é um caminho de renúncia, mas é que o caminho que vai levar à vida, vai levar à salvação. Meu amado irmão, Deus, Ele tem grandes coisas para você, para a minha vida, para a sua casa, para a sua família. Então nós aprendemos aqui, nós vemos que Roboão, enquanto estava no período de instabilidade, ele servia, ele buscava, mas depois que ele confirma o seu reino, ele se distancia de Deus, ele se desvia de Deus, e ele passa a servir a falsos deuses, a idolatria. Deus vem com juízo na vida dele, Deus vem com juízo sobre o povo de Judá, e aqui nós vemos Josafá, totalmente o contrário. O Senhor esteve com Josafá, porque andou nos caminhos de Davi, ele buscou o Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos, não andou segundo o curso do mundo. E sabe o que vai acontecer se você fizer assim? Se você buscar a Deus, se você priorizar o reino de Deus, se você amar a Deus de toda a sua alma, todo o seu coração, todo o seu entendimento, amar a Deus de toda a sua força, diz o versículo 5, o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presente a Josafá, de modo que ele teve riquezas e glória em abundância. Quem confirmou o reino foi Deus. Com Roboão, ele confirmou o reino. Não diz que Deus confirmou o reino. Lemos que quando Roboão confirma o seu reino, se distanciou de Deus. Não adianta querer fazer pela própria força, pelo próprio braço. O que compete a nós fazermos, nós temos que fazer. A nossa parte nós temos que fazer. Nós vemos aqui que Josafá, a parte dele, ele fez. Se levantou, foi consertar tudo o que estava errado, foi buscar a Deus, foi priorizar a Deus, foi amar a Deus, e Deus estava com Josafá. E quando você escolhe Deus, coloca Deus em primeiro lugar, o Senhor confirmou o reino nas mãos dele, e assim eu creio que o Senhor está confirmando a vitória. Deus está mudando, não é a palavra de homem, não é a palavra, meu amado irmão, de pessoas, mas é a palavra de Deus, porque você buscou, você serviu, você adorou, você está com a presença dele, você buscou o Senhor, andou nos mandamentos, tem buscado, tem servido, tem clamado, tem orado, tem intercedido, e o Senhor vai confirmar o reino dele. O Senhor vai confirmar, assim como confirmou o reino de Josafá, vai confirmar a paz, a bonança, a vitória na sua vida. Porque muitas vezes chegamos na bonança por nossos próprios meios, mas se você esquece de Deus, virá o juízo, Deus vai tirar a mão, Deus não vai estender mais a sua mão, vai retirar a bênção dele, e quando vier outra luta, certamente pereceremos. Porém, se você faz como Josafá,
Deixa Deus confirmar, deixa o Senhor estabelecer. Você vai servindo, você vai louvando, você vai adorando, você vai buscando, você vai clamando e Deus vai confirmando. E quando Deus abre a porta, ninguém vai fechar. Quando Deus fecha, ninguém abre. Quando Deus escreve, quando Deus estabelece, quando Deus vem com um período de paz, quando Deus vem com um período ali propício à sua igreja, você vai ter paz no seu coração, porque quem estabeleceu foi Deus, quem estabeleceu foi o Senhor. Olha que diferença, lá em Roboão, ele estabeleceu o seu reino, aqui com Josafá, o Senhor confirmou o reino nas mãos dele, e ele foi abençoado. Todo Judá deu presentes a ele, ele teve riquezas, glória, e vai mais, diz o versículo 6, o coração dele se tornou ousado em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os lugares altos e os postes da deusa Azerá que havia em Judá. E eu creio que é isso que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai te renovar, Deus vai te fortalecer. Aquela timidez, aquele medo vai cair por terra. Deus vai te dar um coração ousado, um coração, Deus vai te revestir com coragem, uma ousadia do Espírito Santo. Meu amado irmão, ele servia a Deus, ele buscava a Deus, Deus estava com ele, Deus confirmou o reinado dele nas mãos dele, então ele se levantou e agiu. Tem que agir, porque quem confirmou foi Deus. Ele não chegou ali agora pelos próprios braços, pela própria força. Ele tinha certeza, ele tinha uma convicção que Deus estava com ele, que Deus confirmou o reinado nas mãos dele. O que ele vai fazer agora? Vai permitir aquela idolatria? Vai permitir as coisas erradas? Não. Deus está contigo e vai te revestir. Deus vai te encher. Deus vai te encher com ousadia e você vai começar a tirar o que não agrada a Deus. Você vai te usar. Deus vai começar a te usar. Você vai começar a retirar. Deus vai começar a te usar e você vai começar a mudar. Vai falar: isso eu não quero. Isso não serve. Isso não agrada a Deus. Você vai tomar um posicionamento. Ah, mas o que vão pensar os familiares? O que vão pensar os do reino? Ele não estava preocupado em agradar a homens, ele se levantou com ousadia. Ah, mas e os profetas desses deuses? E os falsos profetas, os profetas de Azerá? Ele vai derrubar, vai tirar os lugares altos. Olha, o que não é de Deus tira, o que não serve a Deus tira, o que é idolatria tira, os postes da deusa Azerá, tudo que havia em Judá, ele começa a tirar para engrandecer e exaltar o nome do Senhor. E Deus o abençoou de tal maneira, diz o versículo 10, o terror do Senhor veio sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Olha só, os povos começaram a temer, a ficar com medo. Ninguém ousou se levantar contra Josafá. Por quê? Porque ele era bom? Porque era um rei que tinha bons exércitos? Que tinha riquezas? Não, porque Deus era com ele. O terror do Senhor veio sobre todos os reinos em volta, não teve um que se levantou contra ele. Diz o capítulo 18, Josafá, versículo 1, Josafá tinha riquezas e glória em abundância e tornou-se genro de Acabe, e Deus abençoou de uma maneira tal, de uma maneira grande, que ninguém ousou se levantar contra ele. Passaram a temer a Deus, passaram a olhar: olha, esse reino a gente não ataca, porque há um Deus sobre eles, há um Deus todo-poderoso. Tudo isso porque quem confirmou o reinado foi Deus. Não foi confirmado pelo título, pela linhagem, foi Deus que confirmou. Deus olhou, viu o coração de Josafá. Deus olhou e viu que, olha, é rei, mas busca a minha presença. É rei, mas anda nos caminhos de Davi. Adora, busca, serve, é íntegro, é sincero. É rei, mas não anda segundo as obras de Israel, não anda segundo a idolatria, não serve a outros deuses, não se corrompeu. É rei, mas andou nos meus mandamentos. É rei, mas está buscando a minha presença. Então pode ir lá,
Eu confirmo o reinado nas mãos, sou eu que estou confirmando. E aí vem o milagre, vem a bênção, e ele tem um coração cheio de ousadia, começa a agir, a tirar o que não agrada a Deus, ao ponto de todas as nações ao redor olharem, temerem a Deus, temerem ao Senhor, pelo que Deus fez ali através de Josafá. Então fica essa reflexão nessa manhã. O meu desejo, que nós não venhamos cair nesse erro de Roboão, depois que está tudo bem, se distanciar de Deus. Pelo contrário, que venhamos fazer como Josafá, porque quando vier a bonança, quando vier a nova vida, quando vier a nova história, as coisas velhas ficam para trás, você vai ter certeza, meu amado irmão, que nada vai tirar, que nada vai mudar, porque é Deus que estabeleceu, é Deus que escreveu essa página na sua vida. Você não fez sozinho, você confiou em Deus, você confiou no Senhor, e o Senhor confirmou o reino nas mãos de Josafá, e vai confirmar essa nova vida, essa nova história, essa nova etapa, esse momento de bonança, esse momento de milagre. Tem luta, está em instabilidade, você às vezes está o barquinho para um lado, para o outro, o vento está quase virando o seu barco, mas você ora, você vai fazer como Josafá, e quando vier a bonança, você não vai fazer como Roboão, se desviar de Deus, não, você vai servir a Deus como você nunca serviu, você vai clamar a Deus cada vez mais, vai a um nível mais profundo de intimidade com Ele, vai se levantar, Deus vai te encher, Deus vai te renovar, Deus vai te colocar um coração ousado para você deitar, tirar tudo aquilo que não agrada a Ele, ainda que A venha falar, que B venha falar, mas você vai se preocupar em agradar a Deus e não agradar aos homens. Coloque-se de pé glorificando e exaltando o nome do Senhor. Nenhum reino ao redor ousou se levantar contra Josafá. Nenhum. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. O terror do Senhor veio sobre eles. Todos viram, temeram que Deus estava ali. Feche seus olhos. Não podemos confiar na própria força. Depois que Roboão passar por esse período de turbulência, de instabilidade, quando as coisas se acalmaram, aí que era para ele buscar a Deus, servir a Deus, mas se desviou, não fez o que fez Davi, pelo contrário, foi servir a outros deuses. Josafá, como lemos aqui, pelo contrário, fez o que era reto, buscou a Deus, serviu a Deus, e Deus era com ele. Se você não se afastar de Deus, Deus não vai se afastar de você. Mas aquele que se afasta, Deus também vai se afastar. Busca ao Senhor, e Ele vai permitir ser achado, ser encontrado. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, a palavra foi pregada, e que assim, ó Deus, possamos guardar esse alerta. Quantos, meu Deus, depois de receber a bonança, se afastaram, depois de receber o milagre, receber a cura, depois das coisas estabilizarem, voltaram para o mundo, voltaram às práticas que não te agradam. Nós viemos fazer, ó Deus, como Josafá, te buscar, te servir, priorizar, e as demais coisas serão acrescentadas. Ó Deus, ser o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, e é o Senhor que vai confirmando, é o Senhor que vai estabelecendo, é o Senhor que vai mudando a história, é o Senhor que vai firmando os passos. Toma cada pedido de oração, toma, Senhor, cada família, cada lar, vem com milagre,
Vem com a cura. Vem, Senhor, e move o sobrenatural. Independentemente das circunstâncias, que venhamos te servir, te amar, te adorar. Na instabilidade, na tempestade, na bonança, que venhamos ser aprovados. E assim, ó Deus, coloco nas tuas mãos cada família, cada, ó Deus, lar aqui representado, aqueles que estão no trabalho, aqueles que estão em casa se cuidando, enfermos, aqueles, ó Deus, que não puderam estar aqui nessa manhã. Em nome de Jesus, o Senhor esteja tocando, alcançando, operando o milagre. Assim oramos e cremos que é o Senhor que estabelece. E quando o Senhor estabelece, ninguém pode mudar, ninguém pode alterar, ninguém pode tocar, porque é o Senhor que confirma. Assim, ó Deus, estabelece a paz no coração, na casa, no lar. Atende essa oração, atende esse clamor. Em nome de Jesus, assim nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Você que crê na sua vitória, aplauda bem forte em nome do Senhor. Aleluia.